queria saber como cada um dos senhores, com base na experiência que vocês têm de vida, etc., começando pelo Montenegro, como é que você vê o Zelensky, Montenegro? É um estadista, como a mídia está querendo pintar aqui? Ele é humorista? Como é que você vê o Zelensky? Olha, Robson, o Zelensky é o seguinte: para os russos ele é um palhaço, entendeu? É um palhaço, tá? Eu acho até que talvez até interesse para os russos que ele fique lá, porque bem ou mal tem ali um interlocutor, entende? Vamos ver aí o que aconteceu lá quando saiu o Gaddafi na Líbia, virou uma terra de Marlboro lá, terra de ninguém. Você não sabe Exatamente. quem é o com quem que se articula, né? Mesma coisa a Venezuela. Se você tirar lá o Nicolás Maduro, aquilo ali vira um caos, entendeu? Então, você precisa ter alguém ali para legitimar. Eu tive lá na Ucrânia, eu fui nas universidades, eu conversei com o diretor do curso de Ciência Política da Universidade Católica, conversei com o diretor do curso de História Moderna, com o diretor do curso de jornalismo. É o seguinte, ninguém está lutando pelo Zelensky. Ninguém, tá? Ele nem é um sujeito que tem tanta popularidade assim. É, ele tem ali algum mérito, é um sujeito que é importante a figura dele atualmente, porque é um sujeito eleito democraticamente, então ele tem uma legitimidade para estar fazendo esse protagonismo, e é importante que haja alguém fazendo esse protagonismo nesse momento de guerra. Mas, assim, as pessoas com quem eu conversei, ninguém, não estou lutando pelo Zelensky, a gente não apoia o esforço de guerra pelo Zelensky, se o Zelensky faltar, assume um 02 ou um general, ou alguém que seja até mais, tenha outro tipo de postura, mas, assim, a figura dele, de certa forma, é catalisadora para a Ucrânia. Agora, o Ocidente, né, que está, na minha leitura, completamente desmoralizado, a OTAN vai ser repensada, porque ela mostra que ela não tem capacidade de fazer absolutamente nada a não ser narrativa e dizer que está sendo cometido crime de guerra. Que crime de guerra, e daí? Vai fazer o quê? Né? É o que eu pergunto, e daí? Entendeu? Vai pegar o Putin, vai pegar algum general, nem um soldado russo vai sentar no tribunal penal de coisa nenhuma. Tá? Então, isso é presepada. A gente vê lá aí o Guterres, aí, o secretário-geral das Nações Unidas, isso é um absurdo. Assim, a gente que é militar sabe, em caso de guerra não adianta você falar, olha, coitada da menina, tá ali com a boneca dela, teve que sair de casa. Assim, de forma prática, né? Isso é tudo muito triste, mas numa guerra é, vale o que vale as coisas, entende? Então, o russo ocupa. Então, assim, no caso, o Zelensky, propriamente dito, ele é um sujeito ali que eu acho que ele está sendo mantido ali para no final ele negociar alguma coisa, mas o russo só vai parar para negociar depois que ele tiver consolidado aquela tripa ali. O russo já pegou o que ele, assim, o que interessa para ele? Pegar, expulsar as tropas, ou trucidar, né, o que sobrou ali daquele bolsão ali de Donbass, vai fazer uma pinça e vai cortar o suprimento, né, que nem o Nelson estava falando. Daqui a pouco ele vai cortar o suprimento, vai ficar igual Mariupol, entendeu? O pessoal lá, até que acaba ali munição, aí o cara vai resistir com estilingue contra a artilharia russa, né? É, e aquele corredor ali, eles já garantiram aquela hidrelétrica que tem no norte da Crimeia ali, que era onde os ucranianos fechavam a torneira e deixavam o pessoal sem água, sem energia. Então ele já tem praticamente a maior parte da geração de energia da Ucrânia está na mão do russo, e só falta acabar de esmagar o resto dessas tropas ali, ocupar, e depois que ele ocupar, ele tá bom, agora vamos negociar. Agora, se ele ficar irritado, ele vai lá, ocupou dessa, e tá bom, eu vou bonzinho, eu não destruo o Lviv, eu sou um cara legal, você entendeu? Então, como já dizia Maquiavel, a maldade você faz de uma vez só, para depois você dar uma de bonzinho se você alivia um pouco. Eu acho que o Putin ele está indo desse lado, né? As falhas russas, a gente já viu aí, todo mundo imaginava aí que a Ucrânia ia ficar sem comunicação, não ficou, que ia interromper o fluxo
fornecimento de material militar não conseguiu interromper, mas, de certa forma, o russo, bem ou mal, acho que ele está conseguindo o que ele quer e o objetivo dele dessa guerra está mais definido agora. Obrigado, Montenegro. Ricardo, como é que você vê o Zelensky? O Zelensky, eu acho que é o seguinte: você não consegue ter grandes líderes se você não tiver grandes episódios que eles tenham que fazer parte, né? Nem sempre você tem um grande líder, e aí ele cria um grande episódio. Às vezes, os grandes episódios acontecem num momento X que tem uma liderança e é aquilo que se tem, tá? Eu não acho que o Zelensky, nas condições normais, né, ele seria o cara de maior popularidade aí na Ucrânia, nem, nem despontaria assim tanto. O que eu acho que ocorre com o Zelensky, né? Ele está num período singular da Ucrânia que você está formando a identidade de um país. Assim como para ver a formação da identidade dos Estados Unidos, né, teve a guerra, né, de independência americana, você teve uma série de coisas. Esse é um grande evento traumático que está formando a identidade da Ucrânia, do que vai ser a Ucrânia. Nacionalidade, né? Está consolidando. Está consolidando isso aí. Vai sobrar alguma Ucrânia para formar também, né, Ricardo? E aí calhou de ser o Zelensky, que agora tem umas características interessantes, né? Eu acho que ele apostou demais no apoio ocidental e a coisa não era bem assim. E aí também ele criou uma expectativa, né? Porque o problema não é só o que eu combino com você, o problema é a expectativa que você cria em cima daquilo que eu combino, né? E você passa a acreditar, às vezes, numa coisa que não foi bem aquilo ali que foi acertado, né? A gente não sabe exatamente o que foi combinado com ele. E ele surfou na onda aí da mídia ocidental. A mídia ocidental, ele fez o Zelensky global, né? Ele deu um espaço. Global ocidental, né? Na China ele não existe, na Rússia ele é um palhaço, na bolha do Ocidente. Né? Exatamente, do Ocidente. Por quê? Você consegue imaginar o presidente da Ucrânia falando com o Congresso americano parando, o Reino Unido parando, né? O parlamento britânico parando para ouvir uma liderança ucraniana, isso não existiria, né? Então, você pega justamente no momento que, por uma questão de narrativa americana, a OTAN muda de função, né? A função da OTAN era defender a Europa. Agora não, a função da OTAN é defender os valores democráticos. E aí, o próprio Ocidente aproveita a imagem do Zelensky para martirizar, porque é fácil, né, para a Úrsula lá, aqui da União Europeia, ela falar, vai Zelensky, mantém, mas com sangue ucraniano. É Tiradentes com o pescoço dos outros, né? Então, esse que é o grande problema. Mas tem uma coisa interessante que aconteceu aqui em Portugal essa semana, tá? É o seguinte, o parlamento aqui estava criticando porque queriam trazer o Zelensky para falar aqui e o Partido Comunista Português disse que tinha que trazer o Putin para falar também. O outro lado. O outro lado. Assim, se for falar de equilíbrio, tá bom. Os dois têm direito a falar, cada um vende seu. Aqui no Brasil fizeram isso, Montenegro. O Senado ouviu o embaixador russo e o encarregado de negócio da Ucrânia. O Senado brasileiro ouviu os dois. Brasil. Em Portugal, acusaram ali o Partido Comunista. Né? Aliás, é um troço meio bizarro ter Partido Comunista aqui. Uma das coisas que mais me questionaram lá na Ucrânia, como é que vocês podem deixar existir Partido Comunista em Portugal e no Brasil? Isso devia ser tão proibido quanto o nazista, mas, enfim, isso é outra história. Agora, o Partido Comunista aqui, ele foi acusado, né, de estar a proteger o
o Putin, porque disse que não. Se a Ucrânia tem direito a falar, a Rússia também tem que ter direito, né? E aí fizeram uma espécie de um cancelamento aqui, teve um estresse por causa disso, né? Apareceu na imprensa aí, foi um dos assuntos da semana passada, aqui em Portugal. Justamente por causa disso. Narrativa. Ricardo, concluiu o raciocínio, meu passar para o Luiz? Sim, conclui. Tá. Luiz, e você? Como é que você vê o Zelensky aí? Pô, o Montenegro e o Ricardo já falaram quase tudo. Vou fazer só alguns pontos. Quando o Montenegro fala que não dá para levar o Putin ou qualquer soldado para o banco dos réus aí por conta de crimes de guerra, concordo 100%, mas acrescentaria que o Zelensky está usando os crimes de guerra como uma forma de tentar eliminar as barreiras morais que o Ocidente tinha para mandar armas. A gente vê que no começo da guerra você recebia aí foguetes antitanque, você recebia Javelin, agora está recebendo tanque, artilharia, e hoje afirmaram que já estão mandando aviões também. Não se falaram se eram aviões de caça, que tipo de avião que é. Mas eu acho que a exploração por parte do Zelensky dos crimes de guerra acaba ajudando a arrefecer esses freios morais que o Ocidente tinha no começo da guerra de mandar armas mais pesadas. Eu acho que esse é um ponto. Então, você não consegue, de fato, punir essas pessoas, mas isso aí ajuda na negociação com as armas, aparentemente, ou parece que ajuda, porque é muito confortável para as potências ocidentais mandarem armas, mas não mandarem soldados. Você sangra o russo às custas do sangue ucraniano, o que é muito complicado. Sobre o Zelensky em si, eu acho que uma análise, pelo menos que eu vejo nas caixinhas de comentários aí sempre, e acho que até não sei se o Ricardo, ele não falou disso nessa live aqui, mas uma coisa que a gente comentou já, o Zelensky ele poderia ter assinado um documento antes da guerra, falando, não vou fazer parte da OTAN, e poderia ter evitado a guerra. Eu acho que esse é um raciocínio muito comum que a gente vê, mas tem uma coisa também que talvez as pessoas não atentem, a Constituição ucraniana já dizia que um dos objetivos maiores da Constituição era a Ucrânia participar da OTAN. Então, o Zelensky, você não dá para você comparar a possibilidade de ação do Zelensky com a possibilidade de ação do Putin. O Putin tem a caneta na mão, ele faz praticamente o que ele quiser. Agora, o Zelensky ele precisa de apoio, ele precisa seguir a Constituição. A margem de manobra que ele tem para ele tomar suas próprias decisões é muito pequena, assim como a margem de manobra da maioria dos presidentes das democracias, não só aqui na Ucrânia, mas nos Estados Unidos, que tem os freios e contrapesos aí do Senado, do Judiciário. No Brasil é a mesma coisa. Então, no Brasil tem o STF, nossa, rapaz, aqui... Queria ver o Zelensky com o STF, nossa, a Ucrânia já tinha perdido a guerra, já tinha ido embora Odessa. Uma coisa que me chamou a atenção lá na Ucrânia, ministro da Suprema Corte lá com um fuzil, lá ocupando, fazendo patrulha, os atletas todos, mas vamos lá, interrompi o cavalo. Não, eu acho que é isso, o Zelensky, ele não... Eu acho que é uma coisa de duas mãos. Ele pode fazer a propaganda para engajar o povo na defesa do país, mas ele não pode. Ele tem que estar atento, ele tem que estar sensível ao que esse país quer. E esse país que já foi invadido pela Rússia, esse país que já foi submetido lá ao episódio histórico conhecido como Holodomor, ou a Grande Fome, ele não vai querer fazer parte da Rússia de jeito nenhum. E talvez o pessoal fale, mas e o Donbass? É controverso, mas não vou entrar aqui na questão do Donbass. Mas ele também tem que seguir o que o povo dele está querendo, e o povo não quer fazer parte da Rússia. Então ele não tem muita manobra, ele não tem como falar, pera lá, não, vamos negociar com a Rússia, vamos já deixar eles ficarem lá com Donbass, com Mariupol, e vamos seguir a nossa vida. Então ele não tem poder para tomar essa decisão também, o Zelensky. Obrigado, Luiz. Uma coisa, Robson, tá?
Quanto mais o tempo passa, mais a situação do Putin é favorável em relação ao Donbás. Por quê? Aqueles corredores humanitários ali, todos dele, quem saiu lá de Donbás, basicamente, eram ucranianos pró-Ucrânia. E a maioria do pessoal que Exatamente. ficou lá é o pessoal pró-Rússia. Várias pessoas já tinham saído ao longo dos últimos 8 anos, ido para Kiev, para Lviv e outras cidades aí, até Odessa. E aí o que ocorre? Cada vez mais ao longo desse tempo, a concentração de pró-separatistas na região foi ficando maior. Com esses corredores humanitários, isso daí acelerou. Então, tudo que tem acontecido, com exceção da entrada de tropas que foram para lá para combater, para resistir ali, os últimos que você carne de canhão ali agora nessa última resistência ali do Pacto de Sangue, quando o russo acabar de controlar ali, esmagar aquelas últimas resistências, tipo aconteceu em Canudos lá no Brasil, aí no Brasil, quando ele for negociar, ele vai negociar do jeito, tá bom, vou fazer aqui um plebiscito. A maioria vai ter uma maioria muito maior de pessoas querendo ser separatistas do que tinha quando começou o conflito, entendeu? Então, assim, a vantagem dele só está ampliando com o tempo, né? Nesse sentido aí, entendeu? Isso é fato, não estou nem conjecturando, não, isso é fato, tá? Tem uma coisa também, eu acho que uma coisa um pouco contrária a esse movimento é que a Rússia está fazendo conscrição, está obrigando pessoas da área ocupada de Donbás a entrar nas suas tropas e combater contra o ucraniano. Então ele está botando o ucraniano para combater o ucraniano. Isso também aumenta a tensão ali na região. Exatamente. Sabe, gente, eu lembro de uma frase, eu acho que ela foi dita depois da Primeira Guerra Mundial. Eu não sei em que período da história ela foi falada, mas é uma frase muito inteligente, né? É que depois das experiências entre franceses e britânicos na Crimeia e na Primeira Guerra Mundial, se costumava dizer que a Inglaterra sempre lutou até o último soldado francês. Parece que esse relacionamento tá valendo um pouco para